Recording in progress. Então vamos agora voltar aqui para a segunda parte. E nessa segunda parte nós iniciamos com alguns slides, né, que é o tema, né, a comunicação como ferramenta para um mundo de paz. Ok? E seguimos aqui com a palavra love, a palavra amor, né, toda com aquela simbologia de conexão, né, de conexão hoje dos meios virtuais, onde nós vivemos aqui na era da comunicação, e a era da comunicação é algo muito importante, muito sério. É por isso que nós temos que buscar uma compreensão mais profunda sobre isso hoje. Então vamos falar primeiro de alguns personagens, alguns pacificadores, como nós podemos dizer, né? Gandhi e Martin Luther King, que foram grandes ícones, grandes personagens da nossa história, que trouxeram uma mensagem que ficou gravada na história. E ficou gravada por quê? Porque o poder da mensagem que eles trouxeram foi de encontro a um establishment, ou seja, foi de encontro àquilo que estava estabelecido como, né, aquilo que estava estabelecido como sendo a verdade, né, como sendo a verdade, quebrando paradigmas. Então, a comunicação de paz, ela consegue quebrar paradigmas. Isso é muito importante de observarmos. Assim também como Madre Teresa de Calcutá, embora exista até mesmo nos dias de hoje opositores ao trabalho de Madre Teresa, é incontestável o fato de todas as coisas que ela fez e realizou, né, em prol dos pobres, né, em prol das pessoas necessitadas. Isso é uma grande linguagem de paz. E vamos falar de linguagem daqui a pouco. Mas aí o Mandela nos diz, né, a prioridade é sermos honestos conosco. Nunca poderemos ter um impacto na sociedade se não nos mudarmos primeiro. Os grandes pacificadores são todos gente de grande integridade e honestidade, mas também de humildade. Então nós temos aí, por um lado, nós temos Madre Teresa tendo uma linguagem, né, de paz, uma linguagem através da ação com os pobres, e nós temos Mandela através de um poder muito grande das palavras e da mensagem que ele estava trazendo. Incontestável, né, a imagem do próprio Dalai Lama, né, como um grande pacificador, a mensagem que ele traz, a ação que ele executa, né, a trajetória de vida dele. Então, ele abarca tanto língua quanto linguagem. Vamos ver isso já. Qual é o significado da língua e da linguagem nessa história? O Desmond Tutu, também o arcebispo que já faleceu, que tinha uma linguagem e tinha uma mensagem, né? Nós estamos falando de pessoas que trouxeram uma grande mensagem de paz, uma grande mensagem de libertação dos pontos de vista, né? Dos simples pontos de vista. Né? E aí nós temos, né, os bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, na mensagem incontestável de Jesus Cristo, que fala exatamente sobre pacificadores, que eles são comparáveis a filhos de Deus, né? Então nós temos também na imagem de Jesus Cristo, tanto uma linguagem, quanto uma linguagem em forma de ação, como a linguagem, quanto uma mensagem, né? E nós temos, é interessante como se nós visualizarmos essa imagem da pomba, todos nós vamos identificar esta imagem como uma imagem de paz, como sendo o símbolo da paz. Isso já está no nosso inconsciente. Então existem linguagens que estão gravados no nosso inconsciente e nós nem sabemos exatamente o motivo de estarem lá no nosso inconsciente. Mas o significado da pomba nos traz a relevância do significado da paz, né? Bom, comunicação é conexão. Como você está se conectando?
Esta é a era da comunicação, não necessariamente da interação. Vamos entender isso? Toda comunicação é uma conexão entre as pessoas, seja via virtual, seja através de uma folha de papel, seja através de um livro, através da televisão, seja através de que maneira for, toda comunicação é uma conexão. Se eu ler um livro sobre um personagem que já morreu, eu estou me conectando com esse personagem, né? E ele, de alguma forma, também está se conectando comigo através da mensagem que ele deixou, né? Então, a comunicação cria uma conexão. Comunicação cria conexão. Então, como você está se conectando? Como nós estamos nos conectando? Através das nossas ações pacíficas, através das nossas ações que são apenas o nosso ponto de vista, que são apenas os nossos julgamentos, que é apenas a nossa ignorância. Como é que eu estou me conectando com o mundo, com as pessoas mais próximas de mim? Como é que eu estou me conectando com a natureza? Como eu estou me conectando comigo? Né? Nós vivemos na era da comunicação porque não tem como não percebermos isso. Com o telefone celular nós podemos falar com uma estação espacial hoje e com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, mas isso não significa que nós estamos interagindo, nós estamos criando uma relação de comunicação íntima com as pessoas. Nós podemos estar a quilômetros de distância conectados pela internet, mas não significa que nós estejamos ligados um no outro, né? Como nós vemos isso acontecer hoje. As pessoas hoje estão muito mais separadas do que juntas, muito mais separadas nas suas casas, né? Do que unidas, juntas fisicamente em termos de conexão, né? Vamos seguir aqui. Bom, nós temos a comunicação de forma coletiva, a comunicação emocional, a comunicação pessoal, a comunicação específica, né, com uma informação específica, a comunicação tradicional, que é da forma que já se conhece, e a comunicação técnica, né, que está ligado essencialmente àquilo que você estudou. De forma coletiva, nós vemos aí as pessoas que estão na televisão, os políticos, os músicos. Então, existe uma linguagem coletiva. Essa linguagem coletiva, ela pode atuar através do aspecto emocional também, ou não. Mas há uma linguagem coletiva. A linguagem coletiva, ela pode suscitar nas pessoas algum tipo de mente coletiva, né? Nós vemos, por exemplo, o que tem acontecido nos estádios de futebol, nas torcidas, né? Onde um começa uma briga, de repente todos estão brigando em todos os lugares. É como um formigueiro, né? Assim também são as pessoas que correspondem a um discurso político, são as pessoas que correspondem a um show, que estão vendo a mesma coisa, sentindo a mesma coisa. E todas elas acabam ativando gatilhos emocionais, né? Esses gatilhos emocionais são extremamente usados para uma comunicação, para que as pessoas possam ser convencidas de forma pessoal, né? Você passa a acreditar naquilo, você passa a fazer parte daquela informação, daquele gatilho que foi disparado. Né? Existe a comunicação muito específica, né? Como, por exemplo, um médico comunicando para você ali o que você precisa saber sobre a sua saúde. Se você fez um exame, o médico está te comunicando, né? Um engenheiro falando com o patrão e assim por diante. Existe a comunicação com uma informação tradicional, né? Como a exemplo das informações religiosas, né, que usam as tradições, né, como, por exemplo, a Páscoa, o Natal, a Ação de Graças, outras datas, por exemplo, como datas nacionais. Existem uma informação tradicional da qual as pessoas não abrem mão, porque acreditam
E essa tradição precisa de continuidade. E ela segue cegamente, vamos assim dizer, ou segue na inércia. A tradição, às vezes, traz uma certa inércia da informação inicial, né? E, claro, a informação técnica, que é aquela na qual fulano foi lá, estudou, está se comunicando, está falando como funciona, como não funciona, como é que o avião voa, como é que não voa e assim por diante, né? Nós temos os símbolos. Símbolos comunicam, né? Uma bandeira comunica, né? Mas não explicam a menos que você os estude, né? Quais são os significados da bandeira da Iugoslávia? Não, nem existe mais Iugoslávia, né? Qual o significado da bandeira brasileira? Qual o significado da bandeira americana? Você precisa estudar os símbolos, né? O mundo está repleto de símbolos. Vamos lá, vamos começar com existe símbolo e sinal. Todos nós sabemos que isso é uma placa de carro. Mas o que significa essa placa de carro? Né? As crianças talvez não saibam. Os jovens talvez já saibam e os adultos precisam saber. Né? É a placa de contramão. Mas quantas informações existe nisso? Você bate o olho nisso, você já sabe o que significa, porque você estudou. Essa informação foi dada para você. Você sabe que se seguir em frente, não dando atenção para a placa, você vai ser multado, você pode bater, e batendo você pode parar no hospital, e todas as consequências de não seguir esta placa já estão inseridas na informação dentro de você. Você sabe tudo o que vai acontecer se você seguir em frente. Tudo que pode vir a acontecer. Então, portanto, eu preciso ter estudado, né, o sinal, eu preciso ter estudado o símbolo. Né, as placas de trânsito, de maneira geral, já estão no nosso inconsciente. Embora essa placa esteja em inglês, nós sabemos que é a placa pare. Né? Nós sabemos porque a gente assiste filme, a gente vê vídeos e assim por diante. Então, existem símbolos da nossa, vamos assim dizer, da nossa era, do nosso momento histórico, que já estão no nosso inconsciente. Então, não importa para onde você vá, quando você vira uma placa dessas, você já sabe o que ela significa. Comunicar uma informação é dar uma notícia. Comunicar conhecimento, oferecer educação, dando opções. Então, vamos diferenciar uma coisa da outra. Informação é uma notícia, pequena, grande, a respeito de qualquer coisa. Você está comunicando, você está transmitindo. E ao comunicar essa informação, você pode querer ou não abreviá-la, você pode emendar mais informações sobre ela, você pode simplesmente comunicar uma fake news ou uma mentira. Você está dando uma notícia falsa, né? Agora, comunicar conhecimento é oferecer educação. Quando você oferece educação, você dá opções. Né? No momento em que você ofereceu educação, você está dando opção. Porque a pessoa com informação deixa de ser ignorante e ela não vai transmitir simplesmente uma informação falsa. Não vai transmitir apenas, única, exclusivamente uma notícia. Ela literalmente vai transmitir a informação dentro de um parâmetro, né? Que interessante, né? Nós temos muitos símbolos que nós fazemos com as mãos. E todos eles, no meio comum, no meio da nossa cultura, nós conhecemos. Mas se, por exemplo, eu for para qualquer outro lugar do mundo e fizer qualquer um destes símbolos, eles não vão significar a mesma coisa, eles vão ter significados diferentes. Muito importante que em uma condição onde você se torna um diplomata, um pacificador, alguém que está em um outro lugar e começa a comunicar uma simbologia, né, essa simbologia não é necessariamente universal, ela é local. Isso se chama cultura, né? A informação cultural local, né, ela não segue o mesmo padrão, né, em todos os lugares. Né?
Para nós, isso pode significar paz e amor. Em outros países, pode significar o símbolo de um coelho, por exemplo. Embora para nós isso pareça ser tão óbvio, né? Não necessariamente significa paz e amor em todos os lugares. Né? Assim como cruzar os dedos, em muitos lugares, pode significar sorte. Mas em tantos outros lugares, talvez não. Então, quando nós observamos simbologias através das mãos, por exemplo, em filmes que não são filmes nacionais, por exemplo, essas simbologias não necessariamente têm o mesmo significado para nós do que para eles. Então nós começamos a imitar algumas simbologias que não têm a mesma informação. Essa informação é muito importante que nós estudemos, porque se eu for para uma tribo indígena no meio, na África, em qualquer outro lugar do mundo, fizer uma simbologia com as mãos que não significa a mesma coisa para eles, eu posso me meter numa grande enrascada. Né? Qual é a diferença entre informação e conhecimento, então? Né? Informação é qualquer dado não comprovado ou testado. E conhecimento é um pacote de informações comprovadas e testadas. Eu gosto muito dessa imagem dos vários potinhos que representam informação. Né? Nós temos vários dados aqui. Nós temos um monte de informações. E nós temos o conhecimento, que é aquele que estudou e consegue conectar os pontos. Né? Quando a gente fala assim, conecta os pontos. É fazer com que a nossa mente trabalhe, com que nossa percepção consiga filtrar os elementos e fazer com que eles tenham um sentido e possam ser utilizados para alguma coisa. Então, por que eu vou passar uma informação inútil? Isso é antipacífico, vamos assim dizer. Né? Eu transmitir uma informação que é inútil, que não serve a ninguém, é contraproducente em relação à paz. Por que eu vou passar uma informação da qual eu não tenho nenhum conhecimento? Eu posso, passando a informação, criar vários dilemas. Isso, obviamente, pode se chamar também tanto de fake news, mentira ou fofoca. Né? Já o conhecimento, né? Quando eu tenho o mínimo possível, o mínimo necessário de conhecimento, eu posso começar a investigar a informação que foi dada. Eu posso criar hipóteses sobre ela, eu posso ter um ponto de vista a respeito, mas eu não posso jogar a informação adiante sem ter o mínimo, né, de conhecimento sobre aquilo que se trata. Vamos lá, linguagem é um sistema de sinais linguísticos. Língua é o conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais. E fala, a forma pessoal de expressão de cada indivíduo. Bom, a linguagem, como nós vimos, pode ser a forma como nossas mãos se mexem, como eu digo joinha, como eu digo negativo, como eu me comporto em termos sociais. Isso é uma linguagem, né? As nossas... quando nós falamos nas nossas gírias, isso é uma linguagem, é um sistema de sinais que só aquele povo local, ou as pessoas daquela cidade, ou as pessoas daquela família vão entender. Né? A língua não, a língua todos nós entendemos, todos nós falamos português no Brasil, nos Estados Unidos se fala inglês, né? E assim por diante, né? Um conjunto de palavras organizadas. Ótimo, eu posso falar a mesma língua, mas talvez eu e você podemos falar a mesma língua, mas talvez não falemos a mesma linguagem. Né? A fala é a forma pessoal de expressão, e isso não tem como mudar, não tem como pasteurizar, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de falar. Né? Então nós não podemos zombar de ninguém que fala de uma forma diferente da minha. Porque eu falo ar, o outro fala er, isso não tem nenhum sentido. Né? Se a pessoa, inclusive, nem aprendeu a falar direito a determinada palavra, quando nós zombamos das pessoas que falam palavras que não falam dentro da regra do português ou da regra do inglês, nós estamos criando uma divisão, nós estamos julgando a pessoa e dizendo
assim, para os demais que estão à nossa volta, que ele é um ignorante, né? E isso é uma forma negativa de comunicação. É uma forma negativa. Nós não conseguimos construir um ambiente pacífico onde a fala é simplesmente colocada como uma forma errada, né? Então, língua e linguagem diferem. Pessoas podem falar a mesma língua, mas não ter a mesma linguagem. Pessoas podem falar línguas diferentes e ter a mesma linguagem. Você é uma linguagem viva. Sua postura, seus trejeitos, seu comportamento, suas reações. Então, todos nós temos a mesma linguagem, né? A mesma linguagem humana em relação à guerra, em relação à escravidão, em relação à discriminação, em relação ao preconceito, em relação, eu digo, todos temos, pelo menos as pessoas de bom senso têm, né? Então, todos temos uma reação de total antipatia, total de aversão às coisas que trazem malefício. Talvez falemos línguas diferentes. Talvez sejamos americanos, talvez sejamos brasileiros, ucranianos, russos, mas a nossa linguagem demonstra que nós temos a aversão, né, ao preconceito, à guerra, à política do mal. Nós temos uma linguagem que diz isso. E para isso não precisamos falar a mesma língua. Nós somos uma linguagem viva, ou seja, o que nós fazemos é determinante, né? Para quem se lembra daquela famosa imagem do chinês na frente do tanque de guerra, nós não precisamos saber o que foi dito ou o que aconteceu antes dele fazer isso, mas nós sabemos o que significa aquela imagem, né? Ele parou uma fila de tanques de guerra, e essa é uma linguagem, e nós conseguimos compreender isso. É muito interessante, por exemplo, no Oriente, né, existem as linguagens das mãos, né, que têm significados totalmente diferentes do que existe no Oriente, né, do que existe aqui no Ocidente, né? O Oriente e o Ocidente diferem com relação, quando nós fazemos os nossos tradicionais joinhas, nosso tradicional mão para cima, mão para baixo, né? No Oriente existe uma definição muito mais específica para o simbolismo das mãos, né? Elas trazem verdadeiras mensagens de meditação, elas trazem verdadeiras posturas que representam posturas da consciência. Então, é muito importante que a gente perceba como a linguagem difere em todos os lugares, né? Nossas linguagens realmente diferem. Então, nós precisamos construir uma linguagem comum. Nós estamos conectados hoje com vários ícones, né, símbolos da internet, né, que são semelhantes aos ícones linguísticos, às formas linguísticas do passado, são semelhantes em termos da sua função, né? Você vê um símbolo de arroba, você vê um símbolo de cartinha, você sabe tudo o que isso significa. Veja só, as gerações dos dias de hoje sabem o que significam esses símbolos muito mais, talvez, do que nós, que estamos desejando para aprender, porque eles nasceram na era em que estes símbolos são determinantes para a sua comunicação, ou pelo menos no tocante ao que eles acreditam ser comunicação. Nós não. Esses símbolos não são determinantes para nós. Outros símbolos para nós foram determinantes para a nossa comunicação, embora esses também nos sirvam. E a gente esteja pelejando aí para aprender o significado deles. Então, eles se comunicam, né? Hoje nós podemos dizer que existe uma faixa, algumas gerações que se comunicam através destes ícones,
conseguem compreender a importância e a velocidade que esses ícones têm. E nós precisamos correr para aprender. Mas não significa que eles estejam comunicando alguma informação que seja da paz, que seja da guerra, que seja disso ou seja daquilo. Eles estão apenas utilizando os elementos, né, as ferramentas que foram oferecidas. Nós, na nossa geração mais antiga, enxergamos aquele antigo símbolo da paz, né, que começou a ser utilizado lá na época dos hippies, o Woodstock e tudo mais. Existe todo um contexto histórico naquele símbolo que nos remete a uma série de coisas, né? Já estes símbolos, não, eles não vão te remeter a absolutamente nada. Vão apenas fazer uma conexão de informações. Então, nós estamos vivenciando um tempo onde a comunicação muito rápida, né, ela conecta as pessoas, mas ela não ativa nas pessoas os elementos fundamentais da consciência. Ela não ativa os elementos fundamentais da consciência, né, que são, no caso do que nós estamos trabalhando aqui agora, eles não vão ativar os elementos da paz, eles não vão ativar os elementos filosóficos do porquê as coisas são como são, deveriam ser. Não. As pessoas se conectam, mas estão empalidecendo, né, a sua percepção. Então, diferente do que era no passado, hoje essa comunicação não gera um aprimoramento da consciência. E o nosso trabalho é criar um aprimoramento da consciência para que a paz, em termos universais, para que a paz, com uma linguagem universal e não local, possa se estabelecer através daquilo que fazemos, através daquilo que falamos, através daquilo que nos mobilizamos e através daquilo com o qual nós conseguimos conectar, fazer a conexão entre as pessoas. Então, nós consigamos utilizar essas ferramentas, porque não tem como não utilizar as ferramentas, elas são muito positivas, no sentido do que elas são capazes, né? Elas são capazes de coisas incríveis, então nós temos que aprender a utilizá-las para levar às pessoas uma mensagem que ative, que norteie, que faça as pessoas pensarem, que faça as pessoas lerem, que consiga ser universalizada em termos de comunicação, em termos de educação, não só de informação. Vamos voltar aqui para a nossa tela, para finalizar essa primeira parte, essa segunda parte dessa primeira aula, em termos da importância da comunicação nos tempos de paz, para que nós possamos desenvolver alguns critérios importantes, né? Quando formos nos colocar a postos para nos comunicar com as pessoas. Primeiro, uma coisa que é muito importante é que toda vez que nós formos nos comunicar com mais pessoas, com grupos, por exemplo, que nós possamos nos colocar também com um grau de ignorância diante das pessoas. Talvez não tenhamos, talvez não sejamos, mas sim, é importante nos colocar com um certo grau de ignorância, em termos não de ação, mas de mostrar às pessoas que nós somos iguais, não somos melhores, não somos absolutamente melhores em nenhum sentido, né? Assim como eles têm ignorância em relação a determinados elementos, eu também tenho ignorância em relação a todos os outros elementos, e que nós estamos ali para fazermos juntos. Tem coisas que eu posso passar e tem coisas que eu quero aprender, né? Como a exemplo de você, por exemplo, suponha que você seja um diplomata e vá estar diante de um povo, né, que não fala a nossa língua, que não tem os nossos costumes, que não tem as nossas tradições, mas você leu bastante, estudou bastante para estar com eles. Embora
Quando chegar lá, você tem que se apresentar. Então, não apresente o seu conhecimento sobre eles na hora. Você deve se apresentar um pouco mais humilde, né? Dizendo assim: eu gostaria que vocês me perdoassem porque eu não conheço a sua cultura. Então, se eu disser alguma coisa que venha a macular, a ferir essa cultura, me perdoem. Eu estou aprendendo e quero aprender. E assim precisa ser com todas as coisas, né? Quando estivermos lidando com alguém, fulano, mesmo que você tenha elementos e informação para ajudá-lo, né? Fulano, o que está acontecendo? Me explica. Me explica, me mostra como posso te ajudar, né? A palavra como posso te ajudar é sempre acima, porque quando você chega diante do outro e fala assim, olha, eu sei como te ajudar, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar, não, mas como posso te ajudar? Estou aqui. Conte comigo, né? Então, algumas posturas que nos colocam sempre um passo atrás para não queremos parecer ser como de verdade não somos e que isso possa vir a quebrar ali, né, essa maneira de comunicação. Lembrando, e isso é muito importante, só para a linha vai finalizar, né, falando de gestos, em termos de gestos, é tão importante, né? Todos nós conhecemos o punho cerrado para cima, mostrando a luta, né, a força, mostrando que nós somos ali guerreiros, para cima. Lembrar que, diante de uma situação de paz, o movimento punho para cima não serve. O punho fechado representa um martelo, representa o cubo, representa o que está fechado. A mão aberta representa a asa, a pomba, representa a liberdade, representa o olá, né, o oi, leve-me ao seu líder, ó terráqueo. A aberta para cima é um símbolo universal. Este é um símbolo universal que deseja paz, que deseja amor, que deseja bênçãos, que deseja, né? Então, aprendamos a utilizar alguns símbolos. Espero que essa primeira parte, né, tenha ajudado e contribuído. E depois vai haver mais 2 aulas nesse sentido, para que nós possamos trabalhar aí uma linguagem de paz nos dias de hoje. Vamos por aqui. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Então, muita paz a todos e até lá.